A paz do Senhor Jesus, meus amigos, amigas, ouvintes do canal Viver Mais Cristo Oficial. Esta que fala com vocês é sua irmã Fátima Correa. Hoje nós vamos para a reflexão da palavra de Deus, que está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmos 40, do primeiro versículo até o versículo 3. Ouvintes, é tremenda a maneira como Davi ele explica, ele passa para nós a situação que ele estava vivendo. Quem sabe não é a situação que você esteja vivendo também agora, nesse instante, ouvinte? Ele estava numa situação tão terrível, num problema tão difícil, tão complicado, que ele tentou nos explicar, passar para nós dizendo que ele estava ele estava num lago horrível. Imagine você estar dentro de um lago, mas esse lago não é um lago de águas limpa, cristalina, não. Ele estava naquela parte tipo pântano, no charco de lodo. Os pés dele estavam cambaleantes ali, naquela situação, ou seja, ele estava atolado num problema, numa dificuldade, numa situação tão terrível, que não tinha como ele sair dali. Porém, ele clamou a Deus, ele se inclinou para Deus, ele orou, ele buscou ao Senhor, ele confiou no Senhor, clamou. E Deus, ele diz que Deus ouviu o clamor dele, ouvinte. Ele também vai ouvir o seu clamor. Não importa a situação que você esteja passando, clame a Deus. Não importa qual o lago horrível que você esteja dentro dele, não importa qual charco de lodo você esteja, o Senhor é poderoso para te libertar, para te livrar, para te tirar daí, assim como ele fez com Davi. Deus tirou Davi daquela situação e firmou os pés de Davi, firmou o caminho de Davi. Davi diz que ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Aleluia, glória a Deus. E firmou os meus passos. É isso que Davi nos fala. E ele faz a mesma coisa comigo, com você. Basta você e eu clamarmos a Deus, que o Senhor nos tira da situação terrível e firma os nossos passos. E ele diz aqui, e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia, glória a Deus. Ouvinte. O cântico de vitória é maravilhoso quando Deus nos livra de uma situação, quando Deus nos tira de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, quando Deus cessa aquela luta ou aquela provação, quando Deus resolve aquele problema que parece que era impossível para você resolver,
Quando Deus salva aquela pessoa que era que aos olhos humanos era impossível aquela pessoa aceitar Jesus. Quando Deus cura aquele corpo que já estava condenado pela medicina, condenado à morte, e Deus levanta do leito aquela pessoa, então Ele põe também um novo cântico na nossa boca. O hino ao nosso Deus, um hino de vitória, de agradecimento pela nossa vitória, pela bênção recebida, pelo livramento. Aleluia, glória a Deus. E aí, nós temos que fazer o quê? Além de agradecer ao Senhor, testemunhar, para que todos possam ver e ouvir e temer a Deus e confiar no Senhor. Assim como Jó, Jó, ele era muito rico, tinha esposa, filhos, muitas propriedades, muitos empregados. Porém, ouvinte, um dia ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu a saúde, a posição que ele tinha na sociedade, onde ele vivia. Mas ele suportou ali o sofrimento e não negou a Deus. Ele confiou em Deus, mesmo sendo oprimido ali pelaquela enfermidade que Satanás havia colocado no corpo dele, mesmo com todo o sofrimento, com todas as perdas que ele teve, ele continuou firme. E quando tudo parecia que estava perdido, Deus mudou a situação de Jó. Deus curou e recompensou pela fidelidade dele, porque Jó foi fiel a Deus. E Deus recompensou, curando ele, dando tudo em dobro para Jó. Vale a pena, ouvinte, nós ser fiel a Deus, mesmo nas tribulações, mesmo quando tudo parece que está perdido. O Senhor chega com o livramento, com a vitória. Como aquele homem, eu lembro agora daquele homem, ouvinte, que estava ali na beira do tanque de Betesda. Ele estava enfermo há 38 anos. A Bíblia não diz se ele ficou enfermo quando ele era criança, ou se ele nasceu enfermo com aquela enfermidade, ou se ele ficou enfermo depois de adulto. A Bíblia não fala, só fala que 38 anos ele estava enfermo. E também a Bíblia não conta, ouvinte, há quanto tempo ele estava ali na beira daquele tanque, quantos anos ele foi até aquele tanque para ser curado. Ele esperava a cura ali do anjo, porque criou que o anjo descia naquele tanque, agitava as águas, e o primeiro que descesse ali naquele tanque, que fosse colocado ali no tanque, ou descesse no tanque, seria curado. Aquele homem, ele ficou ali muito tempo esperando. E ele tentava, porque quando Jesus chegou ali, ele falou para Jesus, quando ele estava conversando ali com Jesus, quando Jesus falou, você quer ser curado? Ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Quando eu desço, já colocaram o outro ali no tanque na minha frente. Ou seja, talvez as pessoas, a Bíblia não fala, mas talvez as pessoas que levavam ele ali já tinham cansado de levar ele. Ou talvez ele não tinha ninguém para levar ele até aquele tanque, porque ele se arrastava até lá. Ele diz
que ele se arrastava até lá e quando ele chegava lá, outro já tinha entrado primeiro na frente dele. Mas ele estava ali. Aleluia! Ele desejava a bênção, ele desejava a cura. Assim como você também deseja a cura. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor Jesus deu uma ordem para ele. E ele pegou aquela cama conforme Jesus ordenou. Ele levantou, tomou a cama dele e andou curado. Aleluia, glórias a Deus. Ouvinte amado, espere no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Ou seja, espere firme na fé, acreditando, confiando. Porque o teu milagre vai chegar também. A tua vitória vai chegar. O Senhor, Ele vai te encontrar também. Aleluia! Assim como Ele encontrou aquela mulher que estava ali no templo. E Ele foi até o templo. Interessante, ouvinte, que aquela mulher, ela também era filha da promessa. Ela também era uma filha de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Ela estava enferma. O diabo havia colocado um espírito imundo naquela mulher. Ela, há 18 anos que ela estava encurvada. Ela não conseguia erguer a cabeça. Andava encurvada, com a vida limitada, sofrendo. Imagino que ela não ouvia, né? A Bíblia não conta, mas imagina, né? Mas ela não desistia. Eu imagino que ela ouvia coisas ali das pessoas, mas ela não desistiu. Aleluia! Ela estava ali no templo. E a gente vai no templo fazer o quê? A gente vai orar. A gente vai buscar uma resposta de Deus. A gente vai prestar um culto a Deus. Ela não desistiu, não. E depois de 18 anos naquela situação, aprisionada pelaquela enfermidade, pelaquele espírito, Jesus foi lá. Jesus tocou nela. Jesus libertou ela. Aleluia, glórias a Deus. Então, ouvinte, confie no Senhor. Entregue o teu problema ao Senhor. Porque Ele vai chegar. Ele vai até aí onde você está. Ele vai te encontrar. Basta você continuar firme, esperar nele. Basta você ter paciência. Aleluia, ou seja, continuar crendo nele. E sem demora, Deus te levanta e muda a sua história. Aleluia, glória a Deus. Receba esta palavra, ouvinte, esta reflexão da palavra de Deus, para que a sua fé seja acrescentada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvintes, se vocês ainda não se inscreveram no canal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Esse canal é para fazer a obra de Deus. Então me ajude a evangelizar, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, ouvinte. Envie esta mensagem para as pessoas que você conhece, para seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, sua família, sua parentela. Abençoe eles com esta mensagem, com esta reflexão da palavra de Deus, tendo como base o Salmo 40. E também, ouvinte, apoie o canal deixando o seu like e ativando as notificações.
Ouvinte, eu também gostaria de fazer um convite especial para você. Você gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Agora, se tem algum ouvinte que quer se reconciliar com Deus, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor agora. Reescreve novamente o meu nome no céu, no livro da vida. Glórias a Deus. Amém. Ouvintes, tem muitos vídeos aqui no canal. Vocês abram aí o canal e vejam. Tem muitos vídeos com oração e mensagem da palavra de Deus. Quando a reflexão, alguns vídeos a reflexão é no começo, outros eu oro e a reflexão é no final. Tá bom, ouvinte? Eu vou fazer uma oração em favor de todos os ouvintes, de todos vocês que estão acompanhando esta mensagem e de todos os inscritos do canal, e todos aqueles que deixaram um pedido de oração. Eu tenho orado todos os dias por vocês, mesmo eu não gravando todos os dias, mas eu apresento todos vocês inscritos e também todos os pedidos de oração, todos os dias nas minhas orações. Deus é minha testemunha. Eu apresento a Deus todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar, ouvinte? Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Criador e Salvador, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e meu Pai. Senhor, eu apresento agora ao Senhor, mais uma vez nesse dia, todos os inscritos do canal. Senhor, eu apresento também todos os irmãos e todas as pessoas que deixaram os pedidos de oração. Pai, eu peço agora que o Senhor venha visitar cada um deles, meu Pai. Visita a família deles, dando livramento, dando a vitória que eles precisam, abrindo a porta que eles precisam, Senhor. Repreendendo todo o mal, curando as enfermidades, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu apresento a minha família também. E a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Vem me guardar e guardar a minha família e nos livrar de todo o mal. Guarda, Senhor, todos os ouvintes, os inscritos do canal e também, Senhor, todas as pessoas que deixaram os pedidos de oração. Guarda todos eles. Esconde eles, Pai, embaixo da sombra das tuas asas. Aleluia, glória a Deus, engrandecido seja Deus. Senhor, cura os enfermos, meu Pai. Entra agora nas casas, nas famílias, meu Pai. Visita agora a família de cada ouvinte, Senhor. Em nome de Jesus, e opera o milagre, a maravilha, a cura que eles precisam, Senhor. Repreende toda dissensão na família. Repreende todo este mal, Senhor. Repreende esses espíritos de briga, de confusão na família, meu Pai. Queima, Jesus, esses espíritos imundos, meu Pai. Expulsa desta casa, desta família, ó Deus, todo esse mal, em nome de Jesus. Senhor, vem abrir as portas, meu Pai, da prosperidade, do trabalho, do negócio próprio, meu Pai, para essa família, Senhor. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção, Senhor. Ah, Senhor Jesus, eu te peço também, meu Pai, em favor dos ouvintes que estão querendo se aposentar, estão precisando se aposentar, estão tendo dificuldade. Abre a porta, meu Pai, para eles se aposentar. Tira todo o impedimento, Senhor, e dai a vitória, que eles possam se aposentar ainda esta semana, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, visita todos os jovens
em nome de Jesus Cristo. Visita as moças, os moços, meu Pai. Dá o livramento para eles, Senhor. Abre as portas da bênção, da vitória, do emprego, do curso, da faculdade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus tremendo. Tenha misericórdia dos idosos, Senhor. Visita agora os irmãos, as irmãs. Os idosos, Senhor. Dá o livramento, meu Pai. Dá saúde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Obrigada, meu Pai, por esta palavra maravilhosa de hoje. Por essa reflexão maravilhosa de hoje, Senhor. Eu oro, meu Pai, e peço que todas estas bênçãos, Senhor, que o Senhor está derramando e derramou através, Senhor, da reflexão da Tua palavra e também desta oração, que elas venham pousar, sabe, sobre cada ouvinte, cada lar que está acompanhando esta oração e que está orando comigo. Eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouvinte amado, que Deus abençoe a todos vocês e guarde a todos vocês em o nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Ô glória!